Hoje a gente vai estudar mais um tópico da eletricidade, que é a força elétrica ou força eletrostática. Força, qualquer tipo de força, é uma interação entre dois ou mais corpos. Então, a força elétrica é uma interação de atração ou repulsão elétrica gerada entre duas cargas elétricas devido à existência de um campo elétrico ao redor delas. Campo elétrico é o próximo tópico que a gente vai estudar, tá bom? Então, dois corpos ou duas ou mais cargas elétricas se interagem devido ao campo elétrico, ao campo de eletricidade que existe em torno desses corpos eletrizados. Essa interação elétrica, ela pode ser de atração ou repulsão, tá? E a equação que nós vamos estudar para calcular essa força elétrica, ela serve tanto para calcular a força de atração ou de repulsão entre esses dois corpos, tá bom? Então, quando é que esta força é de atração e quando é que ela é de repulsão? A força é de atração quando os corpos têm sinais contrários, opostos. Então, quando nós temos uma carga positiva e uma negativa, nós temos uma força elétrica de atração. E quando nós temos duas cargas positivas ou duas cargas negativas, nós temos uma força elétrica de repulsão, tá bom? Corpos de mesmo sinal se repelem, corpos de sinais opostos se atraem. Bom, aqui dentro da força elétrica nós vamos estudar a lei de Coulomb. Lá por volta de 1785, o Charles Augustin de Coulomb, um francês que viveu entre 1736 e 1806, então lá no final do século XVIII, ele criou uma balança, ele construiu na realidade uma balança de torção e através desta balança, usando esta balança de torção e através de cálculos matemáticos muito precisos, ele demonstrou matematicamente a equação matemática capaz de calcular a força elétrica de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas, tá? E verificou-se que essa força elétrica ela era diretamente proporcional ao valor dessas cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas duas cargas. Então, nós vamos analisar um pouquinho melhor isso aí um pouquinho mais adiante, a hora que a gente ver essa equação. E essa equação, ela é muito importante porque ela foi a primeira equação deduzida matematicamente da eletricidade. E ela é válida para cargas contidas em corpos muito pequenos, que é o que a gente vai chamar de cargas pontiformes, tá bom? Então, vamos adiante aqui. Mostrando um pouquinho esse aparato, né, essa balança de torção utilizado por Coulomb, né, ela era constituída por uma haste metálica capaz de girar, que quando carregada era repelida por uma pequena esfera metálica carregada com cargas elétricas de mesmo sinal. Então era assim, aqui nós temos uma haste metálica ligada aqui em cima. Veja bem, aqui nós temos uma haste metálica, aqui nós temos, a figura ficou bem grande, a balança de torção, então mais ou menos funcionava assim. Aqui nós tínhamos uma esfera eletrizada, aqui presa neste suporte outra esfera eletrizada, ambas esferas idênticas, de massas idênticas e eletrizadas com cargas de mesmo sinal. Nesta época, ele ainda não era capaz de determinar o valor numérico das cargas. Ele só era capaz de saber que as cargas estavam eletrizadas com o mesmo valor. As esferas estavam eletrizadas com cargas de mesmo valor. Aqui nós tínhamos um peso para equilibrar esta esfera aqui. Como elas estavam eletrizadas com cargas de mesmo sinal, elas se repeliam. Então, essa haste aqui, ela girava, porque essa esfera era fixa, então ela repelia essa esfera e essa esfera girava nesse sentido. E quando ela girava, ele media, aqui vocês estão vendo, não sei se dá para vocês verem, a numeração, ele media o ângulo de giro. E através desses cálculos, desse ângulo de giro, ele foi capaz de determinar experimentalmente, matematicamente, essa equação. Ele foi capaz de deduzir essa equação que leva o seu nome, né? A lei de Coulomb, que é uma fórmula matemática para medir a força elétrica de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas, né, que nós vamos analisar agora mesmo. Então tá aqui o esqueminha da balança de torção, utilizada por Charles Augustin de Coulomb para determinar a lei de interação, a força de interação elétrica entre duas cargas elétricas, entre dois corpos eletrizados. Essa equação ela só serve para medir a força entre dois corpos eletrizados.
Aqui eu coloquei uma figurinha para vocês verem. Uma moça, ela está apoiada na esfera de um gerador de Van de Graaff. Esse gerador, essa esfera fica eletrizada. Quando essa moça coloca a mão aqui, esse gerador, essa esfera metálica passa cargas para o corpo dela. Essas cargas se espalham através do corpo. E por que os cabelos dela ficam todos espetados? Porque como o cabelo dela fica eletrizado com cargas de mesmo sinal se repelem. Então aqui eu estou mostrando para vocês que existe força de repulsão entre os fios de cabelo. Então aqui está falando o seguinte, que os cabelos da mulher na figura estão carregados com cargas de mesmo sinal e por isso repelem-se mutuamente. Então, o gerador de Van de Graaff, ele é um dispositivo que armazena cargas, essa esfera fica eletrizada com cargas de mesmo sinal. Quando a pessoa encosta, essas cargas passam para o corpo da pessoa, não dá choque na pessoa, já é feito para isso, e essas cargas produzem esse efeito, né? Passam para o corpo da pessoa e produzem esse efeito no cabelo. Os fiozinhos de cabelo são leves, então eles se repelem mutuamente porque ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal. Um outro exemplo interessante que a gente pode fazer em casa, com filete de água e uma bola. Essa bola aqui, esse balão eletrizado, a gente pode esfregar papel higiênico nele, por exemplo, né? Eletriza esse balão e um filete de água na torneira bem fininho. Esse aqui tá até um pouquinho forte, pode ser mais fininho. Uma régua também. A gente aproxima o balão eletrizado ou uma régua bem eletrizada, pode esfregar ela no papel higiênico, num papel toalha, por exemplo. E a gente aproxima de um filete de água bem fininho, o filete de água é desviado. Então aqui também a gente mostra a força elétrica que é capaz de atrair o filete de água em razão da força elétrica, de atração nesse caso, tá? Só para vocês verem alguns exemplos da ação da força elétrica. Muito bem, então a força elétrica ela pode ser de atração ou de repulsão. Né? É de atração para corpos eletrizados com cargas de sinais opostos e de repulsão para corpos eletrizados com cargas de mesmo sinal. Então, de acordo com a lei de Coulomb, né, experimentalmente, o Coulomb provou o seguinte, que a força elétrica de atração ou repulsão, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas. O que é produto? Multiplicação. Ela é diretamente proporcional ao módulo. Eu até coloquei em destaque em vermelho aqui, função modular. O que é módulo? A gente vai, na hora de fazer o cálculo, a gente vai desprezar o sinal das cargas. Se uma carga é positiva e a outra negativa, ou se ambas as cargas forem negativas, na hora de fazer o cálculo, nós não vamos colocar o sinal na fórmula. A fórmula só é válida para calcular o valor numérico, o módulo da força elétrica. Tá? Os sinais só vão determinar se a força é atrativa ou repulsiva, tá bom? Então, quando a gente fala que essa força elétrica ela é diretamente o produto dos módulos das cargas, significa que quanto maior forem essas cargas, os módulos, os valores dessas cargas, maior vai ser a força elétrica. E quanto menor o valor dessas cargas, menor é o valor da força elétrica. E a força elétrica, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos que contêm essas cargas elétricas. Nós temos que lembrar que essas cargas elétricas estão na superfície de dois corpos. No caso ali da balança de torção, essas cargas estão na superfície de duas esferazinhas. Então, o que é inversamente proporcional? Significa que se nós aumentamos a distância entre esses dois corpos que contêm essas cargas, a força diminui. Se nós diminuímos a distância, esta força aumenta, mas inversamente ao quadrado. Significa que se a gente aumenta a distância 2 vezes, a força diminui 4 vezes. Se a gente diminuir a distância 2 vezes, a força aumenta 4 vezes. É inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá bom, pessoal?